Evangelho de Lucas. Aleluia. Uma das coisas, irmãos, que eu quero falar aqui para a igreja, que Deus, eu vou perguntar para a igreja a parábola, que Jesus falava em parábola, amém? Aleluia. Jesus falava em parábola. Aleluia. Se Jesus falava em parábolas, eu quero ver se a igreja entende. Deus, ele salva o pecador após a morte, irmãos? Ou seja, aquele que não aceitou a Jesus após a morte? Quem sabe me dizer aí? Deus, ele salva alguém sem confessar a Jesus? Não sabe. Então isso aí significa que se torna impossível para Deus fazer. Aí você vai ver o que é segredo de Bíblia, amém, irmãos? Porque muitas vezes você tem um assunto, mas não está entendendo, mas agora você vai entender. Aleluia. Já pregamos muito lá em Vitória, aqui na Bahia, por onde ali que na Vieira preguei no congresso, explicando esses assuntos. Aleluia. E são coisas, irmãos, que a Bíblia é mistério, amém? Ela não é difícil, é só nós procurar entender a palavra de Deus, amém? Aleluia. É tanto que, para vocês saberem de uma coisa, quando nós, até mesmo para ler a palavra, a Bíblia nos instrui a orar a Deus, sabia? Pedir a Deus que abra a luz do entendimento para nós entender a palavra. É tanto que uma vez o discípulo falou: pai, como é que eu vou se eu não sei o caminho, né? Se o caminho estava do lado dos discípulos, o discípulo não sabia que era o caminho. Quer dizer, o entendimento estava fechado. Mas nós vamos entender essa noite aqui o que significa isso, amém? Aleluia. Uma das coisas, irmãos, impossível para Deus é mentir. Está lá no livro de aos Hebreus, amém? Aleluia. Que todas as coisas é impossível para Deus é mentir. Está lá escrito nos Hebreus. Então uma coisa que Deus não mente, amém, irmãos? Aleluia. É por isso que alguém um dia olhou para Jesus e falou: nisso eu reconheço que esse é filho de Deus, porque ele falava a verdade, amém? Aleluia. Então são coisas que se tornam impossível para Deus. A igreja achou no livro de Lucas, capítulo, se eu não me engano, 18, deixa eu só tirar essa dúvida. Aleluia. Louvado seja Deus. Perdoa a igreja. Aleluia. Vai ficar no livro de Lucas 16, amém? Evangelho de Lucas 16. Eu vou abordar esse assunto em poucas palavras para a igreja, amém? Aleluia. Capítulo 16, vamos ficar no 20, aleluia, e 2, amém? Evangelho de Lucas 16, 22. E depois eu quero assim deixar um contexto e explicar outros assuntos sobre algo impossível para Deus, amém? Aleluia. Quem achou, manda esse versículo aí, um alto e um bom som, por favor, aí, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas 16, 22. Já aconteceu o quê? Aleluia, Deus. Aleluia. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão, Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta com seu dedo e me refresque a língua. Amém. Porque estou atormentado nesta chama. Amém. Aí, igreja. Aleluia. Eu não sei se eu vou falar comigo agora. Aí o negócio até gostou, tá bem? Glória a Deus. Amados irmãos, quando você para analisar a palavra de Deus, eu quero falar um pouco sobre isso aí. Vamos falar de salvação, amém? Amém. Porque salvação, se tem alma daqui, precisa saber o que é salvação, amém? Amados irmãos, quando Cristo ele ensinava sobre a terra, ele falava sobre salvação. Aleluia! É algo que ele veio fazer e cumprir segundo o Pai. Aleluia! Mas só que tem pessoas, irmãos, eu falo para o meu pai, eu falo para minha mãe, eu falo para meus irmãos, e eu tenho que entender Deus. Aleluia! Uma das coisas, irmãos, impossível para Deus é isso aí. É Ele salvar o ser humano depois da morte. Ou seja, se ele não confessar Jesus Cristo hoje. A palavra diz que o dia de amanhã
É o que a igreja é nada. Você não te pertence mais. Verdade. Mas observe só que lá em Apocalipse, está escrito no capítulo 3, no capítulo 16 também, 18, e assim sucessivamente, fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde, igreja? Em outras palavras, inferno, no abismo. Por aí você vai entender, irmãos, o que é a pessoa aqui na terra sem confessar o nome de Jesus. Então aquele que confessa Jesus, amado, pelo intermédio dele alcança a salvação. A função do mestre na terra foi salvar, trazer ao povo arrependimento. Aí a humanidade, amado, o povo na terra talvez ele pensa que a salvação ele vai alcançar de todo jeito. Não vai não, igreja. Mas não vai alcançar, você sabe por quê? Porque nós temos que confessar a Jesus Cristo. Aleluia! Se com a tua boca confessares a Deus, confessar a Cristo, aleluia! A nossa vida aqui, irmão, tem que ser de uma decisão. O que é decisão? É você um dia entender que você precisa de Jesus. Louvado seja Deus. Lázaro, na vida dele, ele pensava que tudo estava bem. Então o ser humano na terra, irmãos, ele pensa que depois da morte ele vai lá, né, então encontro com Abraão, está enganado. Eu falo hoje, que aleluia, eu falo para mim, aleluia, em vida, e Deus não vai me deixar que um dia eu me distancei da presença dele, eu brinque, morra sem Cristo. Eu te digo uma coisa, amado, uma coisa a igreja precisa aprender também na terra. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir, irmãos. Ainda que eu seja um mensageiro, eu seja um pregador, ainda que eu fale a verdade, se um dia eu morrer sem Jesus, o inferno me espera. Glória a Deus. Eu falo sem medo de errar. Aleluia. A nossa vida aqui, irmão, tem que haver uma palavra muito importante que chama-se perseverança. Aleluia. Quem é aquele que vai permanecer até o fim? É por isso que muitos vêm e desistem. Outros depois alcançam. E outros que chegam antes de nós. Aleluia. Tem muitos irmãos que têm morrido. E aí tem hora que esse tempo atrás mesmo eu fui diante de um velório. E aí o pastor me botou no estreito. Eu tenho que respeitar o que é a igreja. É o sentimento de um pai e de uma mãe. Mas ali podia eu chegar e dizer, isso daí foi. Eu tenho que respeitar. Não é assim também. Aleluia. Então, irmãos, tu que está aqui hoje, procura entender uma coisa que é impossível para Deus um dia. Se Deus o livre e guarde a nossa vida voltar atrás e não aceitar Jesus Cristo, irmãos, o que é que vai acontecer com a nossa vida, hein, irmãos? Um dia para Deus se torna o quê? 1000 anos. Você está entendendo o que é 1000 anos na terra? Aí o camarada pensa, será que eu vou viver 1000 anos aqui na terra ainda? Você está entendendo esse segredo? Esse segredo, irmãos, aqui é tudo passageiro. Deus, ele pega tudo em forma assim de um dia. Ele permite de manhã você ter perturbação, ele permite à tarde, ele permite à noite. E no amanhecer você vai entender, rapaz, que Deus é esse que um dia eu larguei. Hã? É bem isso. Que Deus é esse que um dia eu estava adorando a Ele. E hoje eu procuro esse dia e não estou achando mais. Aleluia. Aí você vai procurar, irmãos, essa palavra e não vai achar. Então tu que está em pé, cuide para que não caia. Aleluia, Jesus. Uma coisa a igreja precisa entender, irmãos, que se hoje eu estou aqui e amanhã eu me distancio, eu não estou falando logo é comigo, porque Deus tem que falar comigo mesmo, é comigo para a igreja. Aleluia. Entendeu, irmãos? E muito precisa saber disso. Hoje estamos aqui, irmãos, e o nosso nome está escrito aonde? Da vida. Deus é professor para ir lá e apagar o que está escrito? Mas um dia apaga. Você sabe por quê? Eu vou te explicar, irmãos. Que vai chegar o grande dia do arrebatamento. Aleluia, vai se passar tudo. Aí eu creio que o anjo vai chegar. Aleluia, naquele dia todos vão dobrar o quê? Os seus joelhos perante ele. E quando a igreja dobrar o joelho, a palavra fala que ele vai chamar nome
por nome, porque Deus não chama ninguém por apelido. Então entenda isso aí hoje. Entendam que é Deus, Ele quer chamar o seu nome, assim como Ele apareceu e chamou Moisés, Ele chamou Samuel, Ele chamou Davi, Ele chamou você também. Glória a Deus. E o que é que vai acontecer esse dia, amado? Aquele que não foi achado escrito lá já falou tudo, irmãos. Ah, mas um dia o pastor disse que se eu aceitasse a Cristo, o meu nome estaria lá. Mas só que tem uma coisa, irmão, no dia que nós, o ser humano na terra, que ele aceita a Cristo, ele distancia, que ele também morre, sem Jesus, o destino dele já foi tomado, segue seu juízo final. E quando chegar esse dia, amado, aleluia, todo joelho vai se dobrar. Mas cadê aquele que tinha que permanecer até o último dia? Será se ele permaneceu? Aleluia, Jesus. Será, amado, se aleluia, aquele rico, ele permaneceu? Aleluia, aquele rico pensava que tudo estava bem na sua vida, amado. Pensava ele que um dia e o desejo dele era ver Abraão, era abraçar Isaías, era ver com Josué, era dizer para Elias, verdadeiramente você era profeta, mas não se engane não, amado. O ser humano depois da morte, aleluia, ele vai para um lugar de tormento, ele vai ser perseguido agora, e lá ele vai procurar paz, não vai achar, aí depois lá dentro ele vai ter boas lembranças. Bem que o pastor pregou dizendo que era para me permanecer na presença de Deus, eu não permanecia. Olha agora onde eu estou. O inferno não foi preparado para você não, amado. O inferno não foi preparado para ser humano não. O inferno foi preparado para Satanás, os seus anjos e todos aqueles que ele serve. Verdade. Mas tem uma coisa, irmãos, que o povo na terra tem brincado com a sua salvação. Já decidiu. Tem brincado, irmãos. Existe aquele negócio de levanta e cai. Existe aquele negócio de pastor, depois eu volto aí, né, crente? Amado, uma das coisas que na minha vida sempre eu tenho medo é da mão de Deus. Quem tem medo da mão de Deus aí? Eu sei. Só da mão de Deus, mas tá. Uma das coisas que eu tenho medo é com a mão de Deus. Por quê? Porque quando eu estava fazendo habilitação, alguém falou, vem cá, você não tem medo de fazer habilitação? Eu falei, por quê? Porque antes você era um epilético, era um doente mental. Eu falei, meu querido, meu passado virou museu, hoje eu sou uma nova criatura. Pessoa de Jesus, amado. O medo ficou para trás de mim, porque a verdade é Jesus. Aí vai eu brincar com esse Deus amado, vai eu usar de brincadeira, andar enganado, tá aqui pregando hoje e por debaixo do pano fazendo o que não convém. Aí vem aquele grande laço, aquele laço vem, tira a minha vida. Agora vai fazer o que, igreja? Não tem oração mais não, mas morreu sem Jesus, acabou. É duro falar isso, mas é a palavra que diz. Aquele, amado, que não é achado escrito lá, misericórdia, isso se torna impossível. Então, se tu está aqui hoje e fala, Deus, segura nas minhas mãos. Deus, segura nas minhas mãos, Pai, não deixa que eu venha cair, para que um dia isso aconteça comigo, não. Eu tenho visto, amados, pessoas que são grandes pregadores morrendo sem Jesus. Aí acontece isso, pastor, acontece, porque nem todos serão chamados. O céu está aí, o céu é para todos, o inferno também. Jesus. Não fique pensando a você que Deus é bom, que Deus é misericórdia, que Deus é amor. Deus enviou o filho lá, morreu por mim. Aí eu vou ficar deixando para amanhã. Sabe o que significa dívida? A dívida, quanto mais é acumulada, o preço é maior, meu amado. Então hoje, pare você entender, meu querido. Peça a cada dia ao Senhor dizendo, Deus segura na minha mão, Pai. Eu não quero ser Pedro para afundar na água. Eu não quero ser Jonas para parar dentro da baleia. Eu quero ser o Josué da vida. Eu quero ser um guerreiro. Eu quero ser um Paulo da vida. Para ser um pregador do Evangelho até o último dia da sua vida. Aleluia! É isso, amado. O que significa a morte, amado? A morte acabou. Aí esses dias mesmo eu vi alguém pregando aí dizendo que a carne não presta. Aí ele dizendo que a alma, misericórdia, a alma ia estar abominável, ia estar podre.
Eu olhei para ele de cá e falei, Deus, não sabe nem o que fala o homem desse. Um pregador dizendo ele itinerante. Amado, o que é você ser a sua alma? Hein? O que é que somos nós sem uma perna? Nós ainda é alguém, amado. Jesus te ama sem um olho, sem a cabeça, não digo, né? Mas aí, sem a perna, Jesus te ama assim. E aí vem o camarada pregando, dizendo que Deus não quer mais negócio de corpo, não. A Bíblia fala que Deus quer o quê? Igreja, corpo, alma e espírito. Aleluia. Ah, mas e se o camarada tiver podre, Jesus lava ele, Jesus liberta. Jesus vai lá. Quem já foi uma nova criatura aí? Levanta a mão, porque eu já fui. Então tá aí, irmãos. Então o segredo da salvação é isso. Um dia a mulher chegou. Olha só o exemplo de alguém que andava no lamaçal do pecado. Aquela mulher chegou, aleluia, trazida por alguém, tentando acusar, aí dizendo, mestre, é assim, assim. E Belém diz que ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus está só no dele. Aí eu creio que o pai foi lá e falou, filho, escreve na terra aí o quê? Eu vou bater aqui, aquele que não tem pecado não se apedra. Sabe por quê, amado? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal. Nós somos uma nova criatura na pessoa dele. Aleluia. Aí agora vem alguém dizer que Deus não quer corpo, não quer alma. Amada, a nossa alma ela tem que ser lavada, tem que ser purificada. Deus quer o corpo, porque o corpo é onde habita o Espírito Santo. Aleluia! Um dia eu vi quando Lázaro ele morreu, irmãos, foi levado aonde? Ao céu. Os anjos foram lá e acompanhou, vinde bendito do meu Pai. É algo importante, irmãos, a igreja saber disso, para você levar a sério a sua salvação. Hoje eu estou dizendo isso porque a palavra que mostra que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no inferno. E naquele dia alguém vai dizer, Senhor, em teu nome eu preguei. Eu estava lá louvando o Senhor naquele domingo, né? Aquele último de domingo de julho, eu estava lá adorando, eu estava lá, Senhor, na tua presença. E qual é a palavra que ele vai te dizer? Você sabe. É isso aí, igreja. Então isso vai se tornar impossível quando o ser humano, ele morre, aleluia, na terra, sem Jesus, irmão. O nome dele é apagado do livro da vida. E sabe por quê? Porque naquele dia lá, eu acredito que eu vou botar uma simulação, uma palavra, porque Deus sabe quantos nomes está escrito lá, amado. Eu estou botando o significado, Deus vai chegar lá, ele vai procurar meu nome, vou botar o meu, Luciano, aí ele não vai ver meu nome lá, aí ele vê a chama, aí ele vai ter que chamar pelo nome, porque ele não está me vendo mais lá escrito, irmão. Naquele que o anjo vai lá, vai pegar as minhas mãos e vai trazer, tá aí, Senhor. Aí a palavra que ele vai dizer é essa, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Então hoje, igreja, desperta o tu que dorme, levanta é para você despertar desse sono e dar valor à sua salvação. É você erguer a sua cabeça e dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Aleluia, Deus! Aleluia. Quem já ouviu a voz do adversário aí? Já? Alguém já ouviu? Já mesmo? É porque que eu também não ouvi. Quantas vezes, no meio das encruzilhadas aí, eu mesmo sou um dos tais. Que ele já apareceu em termos de sombra. E dizendo para minha cara, falou que quando não acabasse com a minha vida, eu não sossegar, porque ele tem vontade que eu vá para lá. É porque lá talvez está precisando de quê? De almas, né? Mas nessa pandemia, quantas almas morreu sem Jesus, hein? Você já parou para analisar? Quantas almas que serviam a Deus que estava lá? Então, irmãos, dê valor à sua salvação. Glória! Para você analisar uma coisa. A ver hoje, Deus, ainda que eu sofra as perseguições, ainda que eu não tenha farinha na panela, ainda que eu não tenha pós-veste, ainda que eu não tenha nome na praça, mas eu te adorarei. Eu estarei na tua presença. Eu quero Jesus, é desse jeito, amado. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo mesmo. Amado, em 2017,
alguém me chamou de miserável, alguém falou que eu estava passando fome, alguém falou que eu era mendigo e eu era A e B. Eu estou calado, só ouvindo, porque o sábio se cala, amado. O sábio não vai afrontar o mal, dizendo que alguém A e B. Não, eu fiquei calado, amado, não me vergonhe não, mas você acredita você em Deus, até sandália quebrada na rua peguei para calçar, porque não tinha sandália. O que é isso, amado? Eu acredito que lá no inferno o diabo falou, ele vai desistir, ele vai desistir, ele vai desistir. Mas quanto mais eu era provado, quanto mais eu era provado, eu estava na bênção, eu estava na bênção. Então não saia da bênção, amado. Adore a Deus em meia circunstância. Aleluia,